Olá galera, beleza? Você que é estudante da terceira série do ensino médio, seja bem-vindo a essa aula de matemática aqui comigo, tio Valtinho na área, trazendo para você conteúdo e informação matemática para aumentar duas ferramentas para a construção do teu projeto de vida, beleza? Mas antes eu peço que você vá lá no YouTube, vai lá no Facebook, faz a inscrição nesses canais, vai, ativa a notificação no YouTube, principalmente, deixa teu curtir, participe da nossa rede social lá pelo Facebook e não esquece, vá também na loja de aplicativo do seu celular, baixa lá o Conecta aí e fica interagindo conosco aqui ao vivo na aula e mandando toda a tua dúvida para a equipe EducaPé poder te ajudar melhor, beleza? Tamo junto? E você já sabe, o Conecta aí, ele não consome teus dados de internet, é melhor ainda, tá certo, galera? Tamo junto ou não? E você tá agora nessa aula de matemática número 38, já sabendo que essa aula, ela tem uma irmãzinha gêmea, é a aula número 37, ela foi apresentada, já tá aí no nosso YouTube, no nosso banco de aulas, e você vai dar continuidade a esse momento conosco agora, falando sobre arranjos. Na aula 37, nós apresentamos para vocês a ideia de arranjo simples. O arranjo é aquele tipo de agrupamento onde eu vou considerar os elementos de um conjunto inicial e a partir desses elementos eu quero montar agrupamentos especiais, onde na hora que eu considerar elemento A, B, C no conjunto final, eu tenho um tipo de agrupamento. Mas se eu mudar a ordem desses elementos dentro do conjunto final, se eu colocar C, B, A, com certeza eu tenho uma outra estrutura de agrupamento diferente da anterior. Tu percebeu? Permutei a ordem dos elementos do conjunto final, eu tenho um novo agrupamento sendo considerado. Então, quando eu tiver essa estrutura de raciocínio apresentada num problema para montar agrupamentos a partir de elementos do conjunto inicial, eu vou tratar de agrupamentos chamados arranjos simples, tá bom? Mas na aula de hoje eu tenho dois objetivos. O primeiro é a gente apresentar para vocês os arranjos com elementos repetidos. E em seguida a gente vai tratar aqui exatamente da resolução de algumas questões para você, aluno da terceira série do ensino médio. Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso bate-bola, tá certo? Vamos considerar que temos que criar uma senha utilizando os 10 algarismos de nosso sistema de numeração. Aí estão os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A senha terá apenas 4 dígitos. Quantas senhas podemos formar? Galera, presta atenção que a gente tem que perceber aí na interação que a minha senha ela vai ter 4 desses elementos aí. Só que eu posso estar repetindo os elementos. Eu posso colocar a minha senha 0000. Eu posso colocar a minha senha 2233. Não tem problema. Então, quantas senhas são possíveis agora nesse tipo de conjunto? Eu posso utilizar aqui para responder o princípio fundamental da contagem. A gente vai chegar ao total de agrupamentos possíveis utilizando o princípio fundamental da contagem. E é a partir desse princípio que a gente chega a uma representação massa aí. Por exemplo, se eu tenho aqui um arranjo de N elementos organizados de P em P, observe que aqui ó, eu vou colocar M elementos, tá? M elementos organizados de P em P. Veja que eu vou sempre estar considerando para a primeira posição os M elementos do conjunto inicial, para a segunda posição os M elementos do conjunto final, ou do conjunto inicial, e para a terceira posição também a mesma quantidade de elementos, ou seja, como se eu estivesse considerando todos os elementos em todas as posições aí do conjunto que eu quero montar. Eu vou ser mais claro para vocês. Observe que se eu quisesse montar nesse probleminha senhas com 4 dígitos, utilizando os 10 algarismos que eu considerei aí na informação da apresentação, eu teria a seguinte estrutura. Olha, na primeira possibilidade de escolher um número para a minha senha, eu tenho os 10 termos do meu sistema de numeração, tá certo? Então, como eu posso repetir elementos, na minha segunda posição eu também tenho 10 elementos, na terceira posição 10 elementos, na quarta posição 10 elementos,
Ou seja, eu sempre teria uma potência de base 10 elevado ao número de dígitos que eu tenho na senha. 10, porque aqui o meu conjunto inicial, galera, tem 10 elementos, tá certo? Foi o conjunto considerado aqui na apresentação de nosso problema inicial, beleza? Então, galera, fica fácil saber que 10 elevado à potência 4 vai trazer para a gente o 10.000, ou seja, eu teria 10.000 senhas possíveis com essas repetições. Então, toda vez que você tiver que trabalhar com arranjos, onde há a possibilidade de elementos serem repetidos na segunda, terceira e quarta posição do conjunto final, a gente vai sempre estar utilizando aqui o princípio fundamental da contagem. Percebeu como é fácil? Tranquilo? Então, arranjo simples a gente trata como parte do princípio fundamental da contagem, sem repetição de elementos. Já o arranjo com repetição, a gente trata pelo princípio fundamental da contagem, com repetição de elementos. Beleza? Tá tranquilo? Ufa! Agora eu vou te convidar para a gente mergulhar na resolução de alguns probleminhas, tá certo? E você vem comigo agora para a tela geral ler o primeiro problema. Olha que legal! Para ocupar o cargo de presidente e vice-presidente do Grêmio de um colégio, candidataram-se 10 alunos. Então, observe, 10 alunos para escolha de presidente e vice. De quantos modos distintos pode ser feita essa escolha? Então, observe, eu tenho 10 estudantes no meu conjunto inicial e a partir daí eu quero considerar 2 deles. O primeiro, presidente, e o segundo, vice, beleza? Eu tenho 10 estudantes no meu conjunto inicial. Vou considerar aqui, conjunto inicial montados pelo estudante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o estudante 10, tá certo? Agora, o meu conjunto final será montado um presidente e um vice-presidente. Tá percebendo? Observa, galera, se eu disser assim, eu quero que o estudante 1 seja o presidente e o 2 o vice, eu tenho exatamente um agrupamento possível montado aqui, tá certo? Eu tenho um agrupamento possível montado. O primeiro é o presidente e o segundo é o vice. Agora, galera, se eu montar assim, vê, o número 2 é o presidente e o 1 é o vice. Está percebendo que eu estou colocando aqui os mesmos elementos no meu agrupamento? Os mesmos elementos 1 e 2 fazem parte aí dessa escolha. Só que a ordem da posição que eles aparecem vão indicar exatamente que o primeiro é o presidente e o segundo é o vice. Logo, esse primeiro conjunto é diferente do segundo conjunto. Essa primeira organização final aqui é diferente dessa organização final aqui. Percebeu? Quando isso acontece, eu tenho certeza que eu estou tratando de arranjo. São agrupamentos formados a partir dos arranjos, tá certo? E a gente sabe que é um arranjo simples, porque não tem condição de ter repetição de elementos. Então, arranjo dos 10 elementos organizados de 2 em 2. E eu tenho certeza que você lembra, 10 fatorial embaixo, 10 menos 2 fatorial. Fica fácil, não fica? Olha, 10 fatorial, embaixo 8 fatorial. Olha que legal. 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, cancela com 8 fatorial do denominador, e meu arranjo dos 10 elementos organizado de 2 em 2 fica somente 10 vezes 9, o que traz para a gente o total de 90 possibilidades. 10 vezes 9... Então, arranjo desses 10 elementos organizados de 2 em 2 traz para a gente 90 agrupamentos possíveis. Beleza? Tu percebeu a ideia? Toda vez que o agrupamento final tiverem elementos considerados, o primeiro elemento e o segundo, essa ordem alterando, eu gero um novo agrupamento. Eu sei que isso trata de arranjo simples, tá bom? Tu lembra que o professor Anthony tratou aqui de um tema a respeito de combinações simples. E as combinações são outros tipos de agrupamentos, onde se eu mudar a posição dos elementos do conjunto final, o grupo tem a mesma ideia. Por exemplo, se eu tiver
que tratar dos 10 elementos quaisquer de um conjunto inicial, e eu quiser montar agrupamentos onde eu trate de comissão para falar com a direção de uma escola, por exemplo, 10 estudantes, aí eu quero montar uma comissão, um grupo de estudantes para falar com a comissão, representar os estudantes com aquela reunião com a direção da escola. Então, tanto faz eu dizer elemento aluno A, B, C, ou então aluno C, B, A. A comissão é a mesma, não tem uma ordem exclusiva na hora de agrupar. Então, quando acontecer essa forma onde a ordem não interessar para a gente sabe que o problema é de combinação. Quando essa ordem dos elementos do conjunto final interessar para a gente já sabe que se trata de um arranjo simples, beleza? Bora continuar? Tela geral, produção. Eu vou agora para o probleminha número 2. Olha que legal. A senha de acesso a uma rede de computadores é formada por uma sequência de 4 letras distintas, seguidas por 2 algarismos distintos. Quantas são as possíveis senhas de acesso? Olha só, eu tenho então aí letras, olha, sequência com 4 letras possíveis e depois 2 algarismos distintos. A palavra distinto aqui traz para a gente essa possibilidade, ó. Então o que acontece? Eu tenho entre as letras posição 1, 2, 3, 4 letras, tá certo? Olha, as letras ocuparão 4 posições seguidas de 2 números. Olha, 1, 2 números, beleza? Então perceba que para essa situação o texto está dizendo que eles têm que ser caracteres distintos. Logo, a gente sabe que para a primeira casinha aqui, ó, eu tenho que tratar de 26 letras, só que eu quero ordená-las aqui de 4 em 4 elementos. Então eu tenho um arranjo das 26 letras organizadas de 4 em 4. Já os números, eu tenho ali 10 algarismos possíveis, então eu vou fazer um arranjo dos 10 elementos organizado de 2 em 2. E dessa forma eu vou utilizar aqui o princípio multiplicativo, o princípio fundamental de contagem para multiplicar esses 2 resultados. Tu percebeu? Mas galera, preste atenção que se eu utilizasse aqui o princípio fundamental da contagem, também funcionaria do mesmo jeito, ó. Se eu não colocasse aqui por arranjo simples, corta para a tela geral, produção, e fizesse assim, ó. Na primeira casinha eu tenho 26 possibilidades. Utilizei uma delas, agora só me restam 25. Utilizei uma delas, só me resta 24. E por último, 23 letras para utilizar na última casinha, tá certo? E se eu multiplicar cada resultado desses aqui, eu vou encontrar exatamente, utilizando o princípio fundamental da contagem, o resultado do que eu quero. Números, por exemplo, 10 algarismos. E para a outra casinha, como não tem repetição, eu tenho 9 elementos. Quando vocês calcularem o 26, o arranjo de 26 termos organizados de 4 em 4, vai dar a mesma coisa, galera. 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23. E o resultado você multiplica pelo 10 vezes 9, tá bom? Fica aí a estrutura para você e eu peço que você dê continuidade a esse cálculo, fazendo separadamente e colocando o teu resultado assim, ó. Arranjo dos 26 organizados de 4 em 4, fica 26 fatorial. Olha que legal. E aqui eu tenho 26 menos 4 fatorial, tá bom? Opa, ficou errado aqui esse negocinho. Essa mesa às vezes dá um drible na gente. E aqui a gente tem o seguinte, ó. 26 fatorial, e embaixo eu tenho 26 menos 24, 22 fatorial. Olha, para finalizar aqui, ó, 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23 vezes 22 fatorial. E o denominador 22 fatorial. Divide um pelo outro e você vai encontrar exatamente a mesma estrutura do princípio fundamental da contagem. Olha só, como se você tivesse aqui, ó, 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23. E para calcular o arranjo que falta no final, arranjo dos 10 elementos organizado de 2 em 2, do mesmo jeito, ó, 10 fatorial, embaixo 10 menos 2 fatorial. Percebeu? Aí fica assim, ó, 10 fatorial e embaixo 8 fatorial. Só para concluir aqui, a gente tem 10, 9, 8 fatorial, embaixo 8 fatorial,
cancela um numerador com denominador, eu tenho 10 vezes 9, que é o mesmo princípio fundamental da contagem, tá certo? Então, quando você multiplica todos esses termos, você vai encontrar o total de senha de acesso que a questão está pedindo, tá certo? E como você está em casa aí, tem acesso à sua calculadora, faz esse resultado, multiplica 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23 vezes 10 vezes 9 e manda para a gente a resposta aqui no EducaPE, no Conecta aí, ou você ainda pode mandar no @prof.walterpessoa, manda um print da tela e manda teu resultado final, tá bom? Faz aí, galera, e manda para tio Valtinho o total de senhas que você tem aí utilizando a resposta final dessa questão. Tá massa? Bora pro probleminha número 2, número 3 agora, probleminha número 3, tela geral, produção. O probleminha número 3, galera, é muito legal. Diz o seguinte, ó. Em uma pesquisa encomendada por uma operadora turística com o objetivo de descobrir os destinos nacionais mais cobiçados pelos brasileiros, o entrevistado deve escolher, em ordem de preferência, 3 destinos entre os 10 apresentados pelo entrevistador. Um dos destinos apresentados é a cidade de Porto de Galinha, em Pernambuco. Quantas respostas possíveis apresentam Porto de Galinha como a mais votada? Vem para mim, vem para mim, vem para mim. Tu percebeu a ideia? São 10 roteiros turísticos e os brasileiros foram entrevistados para verificar qual a preferência deles nesses 10, em ordem de preferência, ordem de escolha, ou seja, o primeiro que eu escolhi é o que eu gosto mais de visitar, ou que eu gostaria, o segundo é a minha segunda opção e a terceira opção, ou seja, quando essa ordem vai interessar para a gente já matou a questão, a gente já sabe que tem que ser arranjo simples, porque se eu escolher assim, Porto de Galinha, primeira opção, segunda opção é Fernando de Noronha, terceira opção é Búzios. Então, diante dessas 3 opções, eu disse que a minha preferida seria Porto de Galinha. Mas alguém diz assim, não, eu prefiro Búzios, depois Porto de Galinha, depois Noronha. Tudo bem, não tem problema. Veja que eu estou utilizando as mesmos pontos turísticos, mas a ordem de preferência me trouxe a essência do problema. Eu tenho que escolher através de arranjo simples, porque a posição com que cada elemento no conjunto final aparece vai intervir na minha resposta. Tu percebeu? Mas o texto aqui está trazendo para a gente a informação que eu tenho que saber quantas são as possibilidades de Porto de Galinha ser a mais votada. Para isso, galera, eu vou pensar na seguinte estrutura. Eu tenho 3 opções. Opção 1, opção 2 e opção 3. Para a primeira escolha, eu só tenho uma possibilidade, que é Porto de Galinha. Mas para as outras escolhas, eu tenho 9 opções para escolher 2. Arranjo dos 9 pontos turísticos organizados de 2 em 2. Só que eu vou ter que multiplicar só por 1, porque eu já sei que o primeiro é Porto de Galinha. Então, quando eu calcular arranjo dos 9 elementos organizado de 2 em 2, eu tenho 9 fatorial, embaixo 9 menos 2 fatorial. Ô Walter, oi, eu posso já partir direto e escrever assim, 9 fatorial sobre 7 fatorial? Pode, não tem problema, tá bom? Eu poderia já escrever direto assim, ó, 9 fatorial e aqui 9 menos 2 eu coloco 7 fatorial. Não tem problema, a gente pode colocar direto. Walter, oi, eu já posso colocar direto assim, vê, eu vou mudar a página aqui, tá? Olha só, 9 fatorial seria assim, ó, 9 fatorial sobre 7 fatorial. Desenvolvendo isso aqui, ó, 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, 7 fatorial. Eu já poderia colocar somente o 9 vezes 8. Claro que você já poderia colocar o 9 vezes 8, que está utilizando o mesmo princípio fundamental da contagem. Tu entendeu? Olha, o 9 é o elemento que eu vou começar.
e o 2 indica que eu tenho duas posições sendo consideradas. Tu já pode ganhar tempo nisso aí. Então, quando eu multiplico o 9 por 8, eu tenho 72 possibilidades de ter Porto de Galinha como melhor cidade a ser visitada e as demais cidades, dentre as 10 que a gente apresentou no texto, elas seriam exatamente colocadas em segundo e terceiro lugar, tá certo? Então, gente, toda vez que o meu conjunto final ele traz a ideia de a ordem dos elementos, mudar o agrupamento, não esquece, arranjo simples. Beleza? Tamo junto? Bora pro probleminha, pro próximo probleminha, acho que é o 4, se eu não estou enganado. Probleminha 4. Olha que legal. Dispomos de 8 cores e queremos pintar uma bandeira de 5 listras. Cada listra com uma cor diferente. De quantas formas isso pode ser feito? Gente, eu tenho 8 cores distintas. 8 cores distintas. E a partir daí eu quero montar bandeiras com 5 cores distintas. Ou seja, se eu escolher uma sequência de 5 cores, seja lá quais forem, e criar uma outra bandeira com essas mesmas 5 cores, mas de composição alternada, eu estou tratando de arranjo simples, porque seria uma bandeira diferente da bandeira anterior. Tu percebeu? Então, dessa forma, eu tenho que criar a seguinte estrutura, ó. Arranjo dos 8 elementos organizados de 5 em 5. Ou seja, eu posso fazer assim, galera. Olha, 8 fatorial sobre quanto é 8 menos 5? Muito bem, 3 fatorial. E a estrutura fica 8, 7, 6, 5, 4, 3 fatorial sobre 3 fatorial. Olha, cancela 3 fatorial com 3 fatorial. Uma dica aqui, galera, para você já fazer direto. Vê, eu não comecei aqui com o elemento 8. Eu vou contar agora 5 elementos decrescentes a partir do 8. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. E eu já posso ganhar esse tempo inteiro fazendo somente a redução. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, tá bom? E quando eu faço essa conta, é importante você não perder aqui tempo nem uma linha de raciocínio. Ó. Eu vou juntando de 2 em 2. Olha só, eu tenho 8 vezes 7 dá 56, percebe? Olha, na hora que eu faço aqui essa multiplicação desses 3, é mais fácil. Ó. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Então, eu vou multiplicar agora 56 por 120. E quando eu faço isso, aqui, ó, 56 vezes 120, eu tenho o seguinte, ó, 6 vezes 0, 6 vezes 2 dá 12, vai 1. Olha, 6 vezes 1, 6, com 1, 7. Olha só, 5 vezes 0, 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Olha que legal. E o resultado aqui, ó, 0, 2, 7, 6. Então, arranjo dos 8 elementos organizados de 5 em 5 fica 6720. 6.720 bandeiras distintas montadas com 5 cores escolhidas dentre as 8 que a gente teria no meu conjunto inicial. Tu percebeu como é massa? Corta para mim, produção. Show de bola, galera. Então, você não pode mais perder esse tipo de agrupamento. Você não pode mais perder uma questão com agrupamentos, tipo arranjo ou combinação. Fica sempre atento. Se a ordem dos elementos do conjunto final tiver interesse em muda o conjunto final, tu sabe, é arranjo. Na hora que eu permutar a troca dos elementos do conjunto final e eles indicarem o mesmo agrupamento, a mesma formação, você vai para a combinação, tá bom? Abraço para vocês, espero que dê tudo certo aí na trajetória de vocês e qualquer dúvida manda para mim, @prof.walterpessoa, beleza? Tchau e até a próxima, galera!